É uma grande alegria estar com vocês neste momento para estudarmos novamente a Palavra de Deus e pedindo que o Espírito Santo nos ilumine a todos, a vocês que estão me assistindo, irmãs e irmãos aqui presentes comigo, né? E a todos que vierem assistir depois também, que Deus abençoe a todos. Dando sequência aos nossos estudos no Evangelho de João, hoje é o capítulo 9. Cada capítulo ele tem assim um assunto. O João montou seu evangelho em cima de assuntos. E no capítulo 9 nós temos a cura de um cego de nascença em Jerusalém por parte de Jesus e todos os desdobramentos que aconteceram imediatamente após essa cura. Ainda inicialmente eu gostaria de dizer que a compaixão é a marca de Jesus. A compaixão é a marca de Deus, porque Jesus também é verdadeiro Deus. Deus se compadece de nós em todas as nossas necessidades, tanto do corpo quanto da alma. Mas isso não quer dizer que Deus dirige a nossa vida como nós gostaríamos que as coisas transcorressem, principalmente em momentos de sofrimento. Se Jesus curou um cego de nascença, se Jesus curou um paralítico em Cafarnaum, se Jesus fez tantas curas, se Jesus expulsou demônios, mas a atividade principal de Jesus era ensino, então isso quer dizer que Jesus não passava dia e noite curando pessoas que estariam numa fila para serem curadas. Não era assim, porque o sofrimento também faz parte da vontade, da boa e misericordiosa vontade de Deus para conosco. A história de Jó, ela ilustra tudo isso muito bem. Se Jesus curou uns e outros não, a vontade de Deus, a boa e misericordiosa vontade de Deus sempre foi feita. Ou seja, aconteça o que acontecer, em qualquer circunstância, Deus está sempre presente em nossa vida. Dito isso, vamos ao nosso texto. A cura de um cego de nascença, não diz, Jesus estava andando, diz João capítulo 9 no início, mas provavelmente isso aconteceu na área, no pátio do templo. Eu quero ler os primeiros 7 versículos, faço isso na linguagem tradicional da Bíblia de João Ferreira, tradução de João Ferreira de Almeida, né? E a partir da Bíblia de Estudo da Reforma, que aliás eu recomendo que vocês tenham em casa essa Bíblia de Estudo da Reforma. Realmente essa Bíblia é fantástica, né? Com os estudos anexos. E a gente usou muitos desses estudos para a nossa preparação também. Eu quero ler então o início da história, a cura propriamente dita, nos versículos 1 até 7. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, como eu disse, provavelmente na área do templo de Jerusalém, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu até vou repetir essa frase aqui, versículo 5. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, sou a luz do mundo. Agora vem a cura propriamente dita. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Muito interessante, então, esse relato, esse episódio. Inicialmente, nós temos a pergunta de Jesus. Notem que não houve iniciativa do cego.
a iniciativa dos discípulos e do próprio Jesus, tá? Não foi ele que pediu para ser curado. Olha a misericórdia de Jesus. Assim acontece conosco também, tá? Os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, este ou os pais dele, para que ele nascesse cego? E a resposta de Jesus: não, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para nele se manifestar a glória, o poder, o amor de Deus. Os judeus pensavam muito em relação de causa e efeito. Se alguém tinha um grande problema, é porque aprontou. E se ele não foi ele que aprontou, foram os pais dele que aprontaram. É claro que, por natureza, todos nós somos pecadores. Mas as coisas não acontecem no dia a dia, nos planos de Deus, de acordo com essa relação de causa e efeito. Pelo menos nem sempre é assim. Nesse caso específico, pergunto, o entendimento, o senso comum era, se ele nasceu cego é porque ele ou os pais dele pecaram. Ele nasceu cego, né? Interessante. Jesus não está dizendo que por natureza não sejamos pecadores. Na Bíblia toda isso fica muito claro que nascemos pecadores e pecamos todos os dias. Mas não, ele diz que não houve um pecado específico que fosse o motivo dele nascer cego. Simplesmente aconteceu porque Deus o permitiu. Deixamos essa decisão com Deus, né? Mas Deus, que sempre tem uma misericordiosa vontade conosco, qual a vontade dele com este cego? Como na vida da gente também. Manifestar a sua glória, o seu poder e o seu amor. E através de quem Deus manifestaria o seu amor naquele momento? Através do seu Filho Jesus Cristo, que também é verdadeiro Deus, além de verdadeiro homem. E é isso que Jesus se propõe a fazer. Ele, lembrando que o Senhor esse é cego, ele usa essa ocasião para dizer que eu sou a luz do mundo. Aqui Jesus está se referindo ao fato de que cegos espirituais são todos os homens por natureza, e o mundo está nas trevas, na escuridão espiritual. E quem traz a luz espiritual é o próprio Cristo, é Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas Jesus continua conosco. Ele é a luz do mundo até enquanto ele der oportunidade, até a sua segunda vinda, até a sua vinda definitiva. Jesus é a luz do mundo e, como tal, nós o pregamos. Dito isso, notem que ainda não houve iniciativa do cego. O que Jesus faz? Cuspiu no chão, fez um pouquinho de barrinho, de lodo, aplicou nos olhos, em cima dos olhos dele, e disse assim: vai, lava-te no tanque de Siloé, um tanque de água que havia ali em Jerusalém. Um tanque muito importante. Siloé quer dizer enviado, o significado da palavra. E ele obedeceu, foi, lavou e voltou vendo. Então foi milagrosamente curado. Graças a Deus. Agora, a continuação. Isso tudo desencadeou uma discussão muito grande. E o primeiro grupo que começou a debater, o que aconteceu? Será que o cara era cego mesmo? A gente conhece, era cego sim, mas então o que aconteceu com ele? Porque Jesus nem tinha falado mais com ele. Eles, naquele momento, pelo menos, não se encontraram. Os vizinhos e os que antes o conheciam, ele diz agora, como mendigo, vai dizer o texto. Então ele era um mendigo, ele pedia esmolas também. Todo mundo sabia, sabe lá quantos anos ele tinha, mas ele era muito conhecido então naquela área. Eles disseram, sim, mas ele é cego, sim. Aí os fariseus, a liderança religiosa, ficaram sabendo disso e interrogaram o cego. O que aconteceu contigo? Ele conta que um homem mandou eu fazer assim assim e eu fui curado. E quem é ele? Olha, ele na verdade não sabia, né? Mas é uma pessoa muito importante.
os fariseus começam a discutir com ele que isso não deveria ter acontecido num sábado. É a velha intriga deles com Jesus, que Jesus faz o bem no sábado, eles acham isso como gancho para criticar Jesus. Então, depois do povo debater, os fariseus conversam com ele, daí eles chamam os pais dele e perguntam: esse aí é o filho de vocês? Sim. Ele nasceu cego? Sim. Mas o que aconteceu com ele? Mas o povo que conhecia a maldade dos fariseus, sabendo também, os pais também, de certo, sabendo que quem tinha feito isso agora, eles não falariam de Jesus por medo deles serem criticados ou até expulsos da sinagoga. Tanto é que os pais dizem: olha, nós não sabemos o que aconteceu, sabemos que é o nosso filho. Perguntem a ele tem idade, ele já é crescidinho, ele tem idade para responder. Nós não sabemos. Aí os fariseus chamam o que fora cego mais uma vez, interrogam ele e ele diz: engraçado que vocês não sabem quem é o homem e o que aconteceu, né? Vocês não sabem, tá? Porque Deus não atende pecadores, Deus atende as pessoas que se voltam para Ele. Mas é aí que eles ficaram bravos mesmo com ele. Tu és um pecador e queres nos ensinar? Que é isso? Moral da história, eles acabam expulsando ele da sinagoga, o que era uma coisa muito grave, né? Mas o que vem acontecer depois? Jesus propositalmente vai ao encontro dele e procura ele novamente. E isso está mais no final do texto, que eu quero ler também os versículos 35 a 39 de João, capítulo 9. Jesus revela-se ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. Jesus foi de propósito procurá-lo. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornam cegos. Os que não veem espiritualmente vejam, quer dizer que recebam a Jesus como Salvador. O Filho do Homem, é um título que Jesus sempre aplica a si mesmo, é o Messias prometido que havia vindo a este mundo, né? O Messias que era aguardado, né? Então, crês tu no Filho do Homem? Eu creio. Quem é ele? Sou eu, diz Jesus. Então Jesus se revela para ele não só como aquele que tem poder para curá-lo, porque curou ele, fez com que ele tivesse visão, né? Mas também que ele tivesse visão espiritual. Vendo em Jesus o Messias prometido, ele tivesse o perdão dos seus pecados e se tornasse herdeiro da vida eterna. Jesus diz: eu vim para juízo. Aqueles que não veem espiritualmente vejam, que venham a crer em mim. Mas os que veem não vejam. Os que acham que veem, aí ele está criticando os fariseus, que se achavam os bons. Os que acham que veem, esses se tornem cegos. Tá? É interessante ainda o final, então, versículos 40 e 41, que Jesus diz a respeito dos fariseus, não deixa de ser uma advertência para nós. Respondeu-lhes Jesus, aliás, o 40, eu comecei o 41. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Estão se condenando na própria pergunta. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Quer dizer, vocês me reconhecem, se vocês reconhecessem que são cegos espirituais, me reconheceriam como Salvador e os seus pecados estariam perdoados. Vocês não teriam mais pecado. Respondeu-lhe, né? Mas agora
Mas porque agora dizeis, nós vemos, vocês se acham os donos da verdade, subsiste o vosso pecado. Vocês não estão perdoados porque não se arrependem e porque não reconhecem em mim o Messias enviado. Na prática, é isso que Jesus está dizendo. Queridas irmãs, queridos irmãos, algumas observações aqui ainda. Não se deixe enganar, alguém escreveu, não se deixe enganar por falsas noções de sofrimento, quanto aos porquês, porque Deus permite o sofrimento. E de milagres, não se deixe enganar por aqueles que pregam milagres a rodo, como se Jesus estivesse diariamente curando milagrosamente pessoas, a exemplo do que nós temos na Bíblia. Deus sempre quer o melhor para nós. Romanos 8, 31 a 39, ali nós temos resumidamente, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Deus entregou seu filho à morte na cruz por nós. Porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? E 3 vezes nesse texto de Romanos 8, 31 a 39 é dito, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O Salmo 37:5 tem também aquele famoso convite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nos seus problemas de saúde, problemas de relacionamentos, problemas domésticos, problemas de economia, financeiros, entrega tudo nas mãos do Senhor, o mais ele fará, porque ele não poupou o próprio filho, ele resolveu definitivamente o maior problema nosso, que é o pecado, que fazia separação entre nós e Deus. E nós, se nós reconhecemos em Cristo o Salvador, nós temos o perdão desses pecados. E quanto à recuperação da saúde, que nem sempre recuperamos, algumas doenças nos acompanham, quem sabe, por toda a vida, nós lembramos aquela palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, quando ele narra, ele diz assim que ele tem um grande problema de saúde, um espinho na carne, que ele não nos diz o que é, mas eu tenho um espinho na carne, que por 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. E as 3 vezes o Senhor me respondeu, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para nós, estimadas irmãs e irmãos, a graça de Deus, o amor de Deus, saber que Ele nos ama, isto nos basta. Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje citando um hino que no Inário Luterano tem o número 293, Em Jesus Amigo Temos, que diz assim, em Jesus amigo temos que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação? Leva ao coração ferido tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor? Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Até aqui, então, essas maravilhosas palavras, entreguemos toda a nossa vida, todo o nosso ser, com todas as nossas alegrias, todas as nossas tristezas, toda a nossa gratidão, todas as nossas preocupações, entreguemos tudo nas mãos do Senhor. Repito o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar. Obrigado, querido Jesus, porque tu te revelaste como a luz do mundo. Obrigado por mais este relato maravilhoso da cura de um cego de nascença, que nos mostra
a tua revelação como Filho de Deus e que nos mostra que tu cuidas de todas as nossas necessidades do corpo e da alma, porque tu não te negaste, inclusive, a sofrer a morte em nosso lugar, dando para nós o perdão dos pecados e recuperando a vida para nós. Muito obrigado por tudo, Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém. Estimadas irmãs e irmãos, foi um prazer ter estado com vocês em mais esse estudo e convido já todos vocês para a próxima oportunidade, próxima sexta-feira ou qualquer outro horário que alguém assistir, para a continuação dos nossos estudos, desta vez o capítulo 10 de João, fantástico, sobre Jesus, o bom pastor. Fiquem conosco, quando puderem, né? Fiquem conosco e até a próxima oportunidade. Obrigado.